Pessoal, vamos lá então. Aula de Hebreus, aula 3. Hoje, número 4, a autoria da carta. Lembra que eu dei o nome do autor, as iniciais do nome do autor, semana passada, né? ES, né? Claro, Espírito Santo. Ninguém sabe quem é o autor. Mas em relação à relação apresentada, mais cobiçada, mais inclinada dos estudiosos sobre a autoria de Hebreus, seria Apolo. Mas também tem um monte de gente que acha que é Paulo. Eu, particularmente, eu aqui dentro, acho que não é nenhum deles, né? Mas tem gente que defende Barnabé, tem gente que defende o tal de Clemente. O que nos interessa é as iniciais que eu falei para vocês na semana passada. O Espírito Santo, quem relatou, quem deu as diretrizes para escrever essa carta. E foi justamente para confirmar a vinda daquele que é o tema da carta de Hebreus. Qual é o tema mesmo? Jesus Cristo é melhor. Então a primeira pergunta na sua folha aí, eu acho que tem aí, né? Qual é o tema, o lema da carta de Hebreus? Jesus Cristo é melhor, Jesus Cristo é superior a tudo aquilo que nós experimentamos. E aqui, por ser a autoria duvidosa, nós não levamos em consideração essa dúvida, porque se nós levássemos em consideração a dúvida em relação à autoria, Hebreus não estaria na Bíblia Sagrada. Então, na canonicidade, na elaboração do cânon de Hebreus, já teria ficado fora. Mas como é contabilizado lá em 2 Pedro, vamos ver o texto aqui hoje, de que nenhum texto, nenhum livro, nenhuma palavra vem de elucidação humana, da sabedoria humana, mas sim pelo poder do Espírito Santo, nós temos que aceitar isso. Então nós colocamos aqui a frase que é de praxe aqui na NIB, né? O que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Eu posso ter até inclinação para Paulo, para Apolo, para Barnabé, etc., né? Ou para Lucas. Lucas não poderia ser, já de saída. Por quê? Porque Lucas não era caracteristicamente um judeu. E esse homem aqui chama os seus leitores de irmãos. Hebreus 13, 22. Então, não uma vez, várias vezes no transcorrer da carta, ele chama de irmãos. Vocês estão com calor aí? Tá? Isso. Aí se tiver muito frio, muito quente, né? Aí vocês pedem, o Mateus está com o controle para ele regular aí, tá? Se tiver muito frio aqui, pede para levantar as paletas daqui dessa primeira. Então, o autor que nós sabemos é um judeu convertido ao cristianismo, provavelmente ele conhecia o Senhor Jesus Cristo, talvez não exatamente de andar com ele, mas de algum testemunho de algum apóstolo. Pode ser Pedro, por exemplo. Tá? O contato com Pedro fez com que ele tivesse essa maturidade, tá certo? A tal ponto de chamar então os seus leitores de irmãos. Mas a preocupação desse autor de Hebreus é com a situação desses judeus cristãos que eram severamente perseguidos. E o autor tinha esse desejo, através dessa carta, manifestar o encorajamento. Porque uma vez esses judeus que largaram o judaísmo e se voltaram para o cristianismo, eles eram perseguidos, eram expulsos das sinagogas, perdiam as suas casas, perdiam as suas terras, mais ou menos, não eram deportados e colocados em câmaras de gás que não existia nessa época. Mas seria uma perseguição semelhante ao que os nazistas fizeram contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Aproximado. Então, qualquer judeu que desistisse do judaísmo e se inclinasse para o cristianismo acabava sendo expulso. E ele não era bem visto. Inclusive, alguns autores dizem que eles tinham que andar com um sinal no corpo, na roupa, nas vestes, de que eles eram agora cristãos e não mais do judaísmo. Que eles eram seguidores do cristianismo e não mais do judaísmo. Para que a maior quantidade possível de judeus pudesse saber que eles eram os que haviam abandonado. E por isso eles eram perseguidos. Então, esse autor de Hebreus encoraja os seus leitores a ficarem firmes.
e que não largassem a bênção maior, superior, que é Jesus Cristo, retornando aos antigos rituais do judaísmo. Como nós dissemos, 13:22, eu rogo a vocês que suporteis essa palavra de exortação. Lembrem bem que essa palavra exortação aqui não é no sentido de desqualificar os seus leitores como vândalos, como desistentes, como fraudulentos, não. Ele quer dizer que essa palavra que ele está escrevendo para os seus leitores é uma palavra para que eles se mantivessem firmes na nova decisão que tomaram. Tá certo? Então, palavra de exortação. A exortação tem a ideia de alertar, de ajudar, de interceder, de advogar em favor de, defender de ataques dos inimigos. A ideia principal que ele está fazendo aqui é essa. Tomem cuidado, porque haverá inclusive ofertas em dinheiro para vocês não desistirem do judaísmo, ou largarem o cristianismo e voltarem ao judaísmo. Se você não se converte por convicção, então vamos entrar com finanças. E nós sabemos, onde haja judeus no mundo, há prosperidade. Eles são muito prósperos pela própria situação de ser, pelo jeito de ser, pelo jeito de trabalhar deles. E quando se fala em dinheiro, a tentação se tornaria muito superior para que estes cristãos, judeus cristãos, aceitassem esse suborno e retomassem os antigos princípios judaicos. Semana passada na aula, nós colocamos aqui os detalhes, os instrumentos do tabernáculo, do templo, lembram? Os altares, o candelabro, tá certo? Tudo isso, e as igrejas judaizantes, o que ele está dizendo aqui é que isso passou, Jesus Cristo é melhor. Ele é superior a tudo aquilo que o tabernáculo, que o templo tinham. E muitas igrejas hoje trazem esses princípios de volta. Ora bola, se a Bíblia é clara em afirmar que Jesus Cristo é superior a tudo aquilo que nós já experimentamos até hoje, não há razão nenhuma de eu adotar este ou aquele princípio. Então, o que o autor quer dizer aqui não é uma denúncia, mas é uma exortação cristã. Alguém, por favor, lê para nós Atos 7, 51 a 53. Quem está com a sua Bíblia aí? Lembra que eu pedi para trazerem a Bíblia de papel, né? Ser mais fácil para você anotar. Por gentileza. É só um pouquinho, César. O que o César vai estar lendo é o discurso de Estevão diante do tribunal dele, que iria ser apedrejado logo depois. Claro que ele não sabia que iria ser apedrejado. Mas ele testemunhou muito fortemente a respeito daquilo que era o judaísmo. Fala aí. Mandou profetas, eram mortos, eram presos, eram surrados, eram jogados em poços, eram jogados em cisternas, eram jogados em lamaçais. Não deu certo com profetas, porque eram seres humanos e eram perseguidos. Vamos ver isso aqui hoje. Quando Deus queria falar assim, de forma muito enfática, mas muito enfática mesmo, com um grupo ou um homem só, já que o profeta podia ser morto, Deus enviava um anjo. Aí sim, diante do anjo, ele se aproximava, mas não levavam a sério, porque logo depois voltava ao sistema antigo. Tá certo? Então Estevão fala muito claramente aqui, qual dos profetas os vossos pais não perseguiram? E muitos deles foram mortos. Tá certo? Ele não está pintando os leitores de Hebreus como mercenários, como já falamos, mas como irmãos amados. O que ele quer dizer? Esses irmãos amados que experimentaram esse melhor de Jesus Cristo, com certeza, eles jamais vão sentir de novo aquele prazer se voltarem ao judaísmo. Aquele costume, aquelas atitudes, aqueles aparelhos todos eles foram substituídos por Cristo. E como nós dissemos, muitas vezes, inclusive havia ofertas em dinheiro. Exemplo de anjos no Velho Testamento, Abraão, várias vezes, tá? Isaac, outras vezes, Jacó, que lutou com um anjo, Gênesis capítulo 32. Então tem vários exemplos na Bíblia onde anjos se apresentaram aos homens e estes então prestaram atenção.
O exemplo mais característico seria Jacó. Eu não te largo se não me deres a bênção. E a Bíblia diz que a partir daí Jacó ficou manco. Sinal de que aquela luta foi durante a noite, várias horas, né? Até que o anjo que, clareando o dia, queria sair, Jacó agarrou nele e disse: eu vou querer a tua bênção antes de te largar. Se fosse um profeta qualquer que se apresentasse a Jacó, com certeza Jacó, como sendo um dos patriarcas, não teria dado valor. Tá certo? Anjos na religião judaica tinham um papel de grande importância. Mas o autor de Hebreus disse: Jesus Cristo é superior aos anjos. Lembra da primeira aula? Os anjos são o quê? Criatura. Enquanto Jesus Cristo é filho, criador. Tá certo? Os anjos servem, enquanto Jesus Cristo é servido, é adorado como Senhor. Tá certo? Jesus Cristo é superior aos anjos, maior do que Moisés, maior do que Arão, maior do que o sacerdócio de Arão. E o sacrifício de Jesus Cristo de si mesmo foi uma vez e é maior do que todos os sacrifícios do Velho Testamento juntos. Porque foi de uma vez para sempre. E é interessante notar uma coisa aqui. A Bíblia apresenta, e a carta de Hebreus fala muito sobre isso, Jesus Cristo é o nosso supremo, sumo sacerdote, que se ofereceu de uma vez para sempre. Só que o ministério de Jesus Cristo como sumo sacerdote não terminou. Não façam confusão, que ele não vai se sacrificar novamente. Mas a Bíblia é clara, vamos ver isso aí na aula de hoje, após terminar, após ressuscitar, diz a palavra, ele volta ao céu e está fazendo o que hoje? Aonde ele está? Fazendo o que à direita? Intercedendo. Qual é a função do sacerdote? Reunir aqui embaixo para apresentar lá em cima. Então, Jesus Cristo ainda continua no seu papel de sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Ele advoga, ele nos defende diante do Pai. Não quero criar aqui uma cena. Mas imagina Jesus Cristo falando para o Pai: dá mais uma chance. Dá mais uma chance. Porque eu morri por ele também. O meu sacrifício na cruz foi pelo Neri também. Então dá mais uma chance. E por causa do meu pecado, por causa dos meus deslizes, da minha inclinação carnal, como diz Paulo, eu sou um homem miserável. Aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. Mas o que eu não devo fazer, aquilo eu acabo fazendo. E Deus olha então para mim e a ideia dele é mais ou menos como o povo de Israel. Eu vou acabar com esse povo, eu vou acabar com aquele homem. Jesus quis falar: dá mais uma chance. Esse é o papel, apesar de ter sido de uma vez para sempre, e foi total, foi completo, foi perfeito, foi excelente, foi formidável, foi magnífico, ele intercede por nós até hoje. A função de sumo sacerdote ainda continua. Aqui só uma ideia, só uma forma geral para vocês. Superioridade de Jesus Cristo sobre os anjos, aí estão os textos, isso aqui vai ser postado para vocês amanhã. Tá? Sobre Moisés, sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre o sacrifício do Antigo Testamento, sobre o sacerdócio do Antigo Testamento, sobre tudo que existe, sobre o cristianismo, sobre o judaísmo. Ele é superior. Nada ultrapassa, nada se compara àquilo que Jesus Cristo veio fazer, ou àquilo que Jesus Cristo é. Agora, nesse próximo slide, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta e me ajude na leitura dos textos, tá? Só um pouquinho. Primeiro esse daqui. Se os leitores voltassem ao judaísmo, o que eles estariam fazendo? Claramente falando, eu coloquei aqui, ó, trocando o que é maior e melhor pelo que é inferior e obsoleto, ultrapassado. Não podia perdoar pecados, trazer isenção do julgamento. Não. Era apenas uma sombra. Se eles voltassem ao judaísmo, estariam trocando o que é sobre excelente e eterno por aquilo que já passou.
E esse é um dos pontos que nós frisamos na aula passada, de que igrejas judaizantes hoje trazem aquilo que já passou, aquilo que é obsoleto, aquilo que é ínfimo, aquilo que é apenas uma sombra para ser praticado. Se você for na minha igreja, se você for em tal endereço, na tal hora, vai ter um culto que vai descer fogo do céu e Deus vai estar lá para operar o teu milagre. Meu Deus, como é que eu posso determinar para Deus, Criador de todas as coisas, um lugar geográfico para Ele agir? Deus que é antes de qualquer existência de tempo, como é que eu vou determinar? Tal hora, em tal local geográfico, Deus vai agir. Quem sou eu para fazer isso? Se eles voltassem ao judaísmo, estariam trocando a glória do evangelho, da boa notícia, da excelente notícia, que é a palavra evangelho, Jesus Cristo, pela sombra do judaísmo. Sangues de touros e de bodes não pode perdoar pecados, mas única e exclusivamente por aquele Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, anunciado desde o jardim do Éden. Quando Deus disse para Eva, de que dela nasceria, do segmento dos herdeiros, nasceria um herdeiro que pisaria a cabeça da serpente. Mas a serpente, antes de ter a cabeça pisada, faria o quê? Feriria o calcanhar. Ferimento no calcanhar é ferimento de morte? Não. Mostra a superioridade. Lá no jardim do Éden já estava previsto isso. A superioridade daquele que haveria de vir, Jesus Cristo. Só que os judeus levaram isso só para si. Abraão recebeu a promessa: através de ti todas as famílias da terra, não só de Israel, todas as famílias da terra serão abençoadas. E ao invés de eles estenderem essa glória do evangelho, da boa notícia, Jesus Cristo, eles tomaram só para si. Quem é gentil, quem não é judeu, não é digno da salvação. Não vai entrar no céu de jeito nenhum. Trocariam a vida eterna pela perdição no judaísmo. Ah, professor, então quer dizer que judaísmo, se eles continuassem no judaísmo, haveria perdição? Sim. O que é que diz João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o... A todos o quê? Quantos o receberam? O que diz Romanos 10,9? Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás... Ah, mas aqueles supostos números ilusórios lá, ou sugeridos no Apocalipse, que seriam dos judeus, que teriam aquela chance. Se estes judeus não confessarem Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, eles vão para o inferno. Mesmo o povo de Israel, aquele remanescente que receberá essa graça extra de Deus, já quando o resto do mundo, já a graça vai ter encerrado, eles vão receber essa graça, essa hora extra, né? O tempo de acréscimo depois dos 45, né? Alguns minutinhos a mais. Eles vão receber essa graça, essa oportunidade. Eles vão ter que confessar e reconhecer Jesus Cristo como Senhor. É o que os judeus estavam fazendo aqui. Os apóstolos diziam: nós também somos judeus e nós vimos, Jesus Cristo já veio, o Messias já veio, a realização daquilo que é melhor e maior do que o judaísmo já veio, e é Jesus Cristo. Então, por favor, aceitem e continuem vivendo, enfrentem as lutas. Tudo bem? Como é que eu posso resumir isso? Jesus Cristo é melhor. Jesus Cristo é superior. Se eu falo que Jesus Cristo é melhor, esse é melhor significa que o quê? Houve uma revelação antiga. Mas essa revelação antiga então era o quê? Parcial. Se ele é melhor, houve uma antiga que era parcial, não era completa. E Jesus Cristo sendo melhor é porque era aquela revelação de Deus anunciada lá no Jardim do Éden para Eva e para Adão, de que ele viria e seria completo. Deus mostrou, está escrito aqui, se mostrou de muitas formas, de muitas maneiras, de muitas
em muitos lugares, para muitas pessoas, no Velho Testamento. Agora, como é que começa a carta de Hebreus? Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas, até por anjos, como nós já vimos até aqui. Agora vem. Mas a nós, hoje, nos fala como? Pelo Filho. Quem é Filho? Jesus Cristo. Meus amados, a obra de Jesus Cristo é tão superior, é tão fenomenal, é tão magnífica, que ele não é apenas Filho. Ele é muito mais do que isso. Ele é infinitamente mais do que tudo que a gente possa imaginar. E a Bíblia repleta, e muitas vezes nós escapamos, nós deixamos escapar essa verdade. Ele é filho e quer que nós, ele nos fez pelo sacrifício, filhos também. E preste atenção aqui, não somos filhos adotados. Somos filhos por nascimento. Não é adoção. Filhos por nascimento. O que diz para Nicodemos? Tu tens que nascer de novo. E Nicodemos falou assim, é impossível, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então ele nos faz filhos por nascimento. Existe uma palavra, duas palavras em inglês, chamada born again. Significa nascido de novo. Nascido de novo. É isso que ele faz conosco. A partir do momento em que eu o confesso e reconheço e recebo como Senhor e Salvador, eu nasço de novo e aí me torno filho. Mas ele faz mais do que isso. A Bíblia é clara que diz, ele não nos faz só filhos, mas todo filho é o que do pai? Herdeiro. Herdeiro. Se um dia você tiver tempo, dá uma lida em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus Cristo. João 17. Pai, eu lhes mostrei a glória que tu me deste, para que eles tenham desejo, aquele desejo queimando na sua alma, que tenham essa mesma aspiração pela glória que tu me deste, que eles viram em mim, para que eles também a tenham. Então nós não vamos simplesmente para o céu. Quem quer ir para o céu? Eu! Quem quer? Eu também! Mas revestido, vivendo eternamente na mesma glória que o Filho tem, é um privilégio que o cristianismo, que Jesus Cristo estende a ti, a mim, a nós. Desde os primeiros dias, após a queda, após o pecado, Deus vem buscando o homem. Lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, 8 e 9. Após o pecado, Adão e Eva pirulitaram no meio da moita. E se esconderam. Ah, nós nos escondemos por isso que estávamos... Mentira! Porque estávamos nus. Mas já estavam nus antes. Então não precisariam se esconder. Deus formou aqueles corpos. É mentira, mentira diabólica, consequência do pecado. Adão, onde estás? E de lá até hoje Deus vem buscando restaurar a comunhão. Tá certo? Deus não usou um método só, não se limitou a métodos, mas comunicou-se com o povo por meio de profetas. Profeta era aquela pessoa que falava com autoridade, que sentia aquilo que Deus sentia. Tá? Aqui o texto que diz que não há escritura que não seja divinamente inspirada. 2 Pedro 1, 19 a 21. Então o autor é o Espírito Santo. A partir do momento em que eu deixar essa ideia, não, eu tenho que achar o autor de Hebreus, e eu não vou sossegar enquanto não tiver o autor de Hebreus, eu vou procurar o autor de Hebreus, vai espanar minha mente, minha capacidade de pensamento. Vou ficar meio louco. Agora, se eu dirigir para aquilo que 2 Pedro 1, 19 e 21 está dizendo, vai sossegar minha alma. É de autoria divina, o Espírito Santo que orientou a pessoa. Não importa o nome da pessoa.
Ah, mas todos os outros têm. Nem todos. Como nós já lemos em Atos, os profetas estavam sendo maltratados. Quando ele desejava falar o texto que eu falei para vocês, né? Como ao povo, como um só homem, ele enviava um anjo, porque ele sabia que no anjo eles prestariam atenção, tá? Abraão e Sara, quando Deus prometeu o filho para eles, né? Gênesis 17. Inclusive o Novo Testamento usa esse versículo, né? Sede bons hospedeiros. Alguns não sabendo, hospedaram anjos. Claro que Abraão sabia aqueles anjos, tanto é que ele foi servi-los com um cabrito assado, fez costelão de fogo de chão, né? Então Abraão e Sara, quando o anjo apareceu prometendo-lhes um filho, outro homem que recebeu orientação dos anjos, Ló, quando ele recebeu a advertência da destruição de Sodoma e Gomorra. Só que infelizmente Ló é um exemplo de hoje, né? Sai daqui, levanta acampamento, vai embora, não olha para trás. E nós entendemos o recado do Senhor, só que os nossos olhos estão tão presos nas coisas do mundo que a gente acaba olhando para trás. E aí perdemos. Gideão, um jovem covarde, passou a ser um guerreiro valente, um líder da época dos juízes, através da experiência do anjo do Senhor. Lembra? Senhor, eu não entendi ainda, então eu vou colocar um novelo de lã aqui fora, né, no tempo. E aí, se amanhã cedo só o novelo de lã estiver encharcado da neblina, né, da névoa da noite, da umidade da noite, da umidade noturna, e em volta tiver tudo seco, eu vou crer que tu me enviaste, que tu realmente és anjo do Senhor. Aconteceu, tal e qual. Ah, Senhor, será que é mesmo? Então vou colocar mais uma vez, outro novelo de lã. Se amanhã esse novelo de lã estiver seco e em volta estiver tudo molhado, eu vou crer que tu és o enviado de Deus. Mesmo enviando anjos, o homem duvidava. Hebreus deixa claro que Jesus Cristo não era um mero profeta. Que Jesus Cristo não era um anjo, mas alguém unigênito, filho de Deus. Por isso que ele é superior. Como nós colocamos na primeira aula, os slides devem estar lá no site da igreja, da NIB. Os anjos são, Jesus Cristo é. Então tem aquelas 4, 5, 6 qualidades de cada lado. São excelentes, Jesus Cristo é superior aos anjos. E nesses últimos dias, como nós falamos no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, nesses últimos dias significa os dias de hoje. Há alguma coisa de Deus que nós ainda não conhecemos que Jesus Cristo esqueceu de apresentar? João 17. Pai, eu manifestei a eles a tua glória. Assim como tu mostraste a tua glória para mim, eu mostrei essa glória para eles. Quer dizer o quê? Eu te revelei aquela voz que vinha dos céus e dizia várias vezes em seguida, né? Este é o meu filho, a ele obedeci, a ele obedecei. Então Jesus Cristo é superior. Anjos e profetas falaram de muitos modos, mas Jesus Cristo revelou Deus por inteiro, por completo. Não tem nada escondido de Deus. Se você for em tal igreja, há uma profetisa de 12 anos de idade que está revolucionando a cidade, está recebendo mensagem direta do trono de Deus. Eu não estou colocando em descrédito. Quer dizer, estou. Mas é difícil a gente tolerar um negócio desse. Se o próprio Senhor diz, se alguém se atrever a tirar um tio, ou um ponto, ou uma vírgula do que está escrito, as pragas do Egito, as desgraças do ser humano vão cair sobre essa pessoa. Já falamos aqui várias vezes, o dia do juízo. Mateus 25. Senhor, em teu nome trabalhamos na ação social.
Nós tínhamos casas de recuperação. Senhor, em teu nome curamos enfermos. Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, expulsamos demônios. E eu imagino, aqui na minha mente, que é um pouco fértil, ele sentado, Jesus Cristo no seu trono, e essas pessoas explicando o que fizeram. E Jesus Cristo vai dizer: eu sei. Mas na verdade, eu não vos conheço. Vocês conseguem imaginar quão aterrorizante será a destinação do juízo? Quando olhamos para Jesus, vemos Deus face a face. Tudo que Deus é pode ser encontrado em Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, por favor, abre ali, leia para nós. Colossenses 1:15. Pode. 16. Amém. 1 João 1:3. Desculpa, 1 João não. Evangelho de João 1:3. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quantas estrelas existem? Quantas estrelas existem? O mineiro ele diz assim: um monte. Um monte. Finito. E no entanto a Bíblia diz: ele as chamou à existência. E tem mais: ele as conhece, cada uma delas pelo nome. Ô estrela, fulano de tal, sei lá. Aí, ó. Ô estrela, fulano de tal, essa noite você está de folga. Né, Ronaldo? Trabalhou durante 36 horas, agora você vai sossegar. Tentar de folga essa noite, pode ficar sossegado. E a estrela fala: não, eu não quero ficar de folga, eu quero brilhar. Porque eu tenho em mim, a razão da minha luz és tu. A razão do meu brilho és tu, Senhor. Eu não posso ficar apagada. Na nossa física, engenheiro mecânico, distâncias exorbitantemente grandes. Nós hoje, na universidade, chamamos isso, medimos isso como hoje? Anos-luz. Tem estrelas que estão sendo descobertas que precisam de mais do que 2.000 anos-luz para que nós consigamos ver a sua luz aqui. Aí tem aquela regra, 1 ano-luz é tantos quilômetros. Esquece isso. E no entanto, aquele que criou o universo, Isaías 41 diz, ele mede o universo a palmos. O que nós calculamos em absurdos de números, anos-luz, ele faz isso com palmos. E o próprio profeta fala isso. Ele guarda a água dos oceanos na concha da sua mão. Meu amado, é esse Deus que nós adoramos e não uma profetisa que se revelou há 2 dias atrás. Não uma nova revelação, ela é antiga. Tudo o que Deus é pode ser encontrado em Jesus Cristo, como nós lemos em Colossenses. Ele é a imagem do Deus vivo. Nada de Deus ficou para trás. O Filho reina, enquanto os anjos ministram e o servem. Alguém lê Hebreus 1:14, por favor. Está com a Bíblia aberta aí. Me ajudem. Hebreus 1:14.
Paulinho, você é herdeiro da salvação? É herdeiro da salvação? Sim. Mateus? Sim. Seu Mário? Herdou a salvação em Cristo? O que é que diz agora em Hebreus 11:14? Que os anjos fazem o que para nós? Você consegue imaginar? Deus destinou anjos para te servirem. Está na palavra, está aqui, ó. Se eu sou herdeiro, os anjos estão a meu serviço. Por isso, agora nós entendemos, muitas vezes a gente entende, quando lemos esse versículo aqui, que quando um anjo se apresentava diante de um homem, o homem se prostrava. E aí o anjo fala assim, não, peraí, eu sou igual a ti, eu vim te servir. Por isso que diz lá, né? Em muitas casas, escritórios, a Bíblia está aberta no Salmo 91, né? Os anjos se acampam em volta daquilo. Bíblia aberta não adianta nada. Se eu não assumir o direito de ser assistido por anjos, guardado por eles. Também não adianta nada sair de viagem, orar, e não estou falando do César não, viu? Né? Sair de viagem e orar assim, Senhor, me guarda, e andar 150. Aí o anjo não acompanha. Hã? Aí se você faz uma curva nessa velocidade, o anjo vai reto, né? Porque até ele... Não dá! Pessoal, Elias, Davi, Abraão, João, todos eles se dobraram perante anjos. Qual a conclusão? Se os homens se curvaram em reverência diante de anjos, quanto mais eu devo me prostrar diante do Filho, cuja glória é infinitamente superior. Os anjos e profetas passaram informações fragmentadas, apenas sombras. Jesus Cristo fez uma revelação maior, completa, sem nenhuma dúvida. E esta revelação completa culminou na derradeira e gloriosa revelação de Jesus Cristo. Hebreus 2, versículo 3, diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Por isso que a Bíblia nos alerta, nós somos indesculpáveis. Ah, mas eu não ouvi o evangelho, eu não me converti porque eu não sabia. Sabia sim, porque Romanos fala de que se uma palavra não entrou no meu ouvido, que é testemunhada por servos de Deus enviados para pregar o evangelho naquele local, a natureza vai falar dos milagres da existência de um Deus soberano e glorioso. Por isso a Bíblia diz, és indesculpável, ó homem. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Agora os textos que eu pedi para vocês. Vamos fazer o seguinte, doutor Marcelo, Romanos 8, 29, Lu, Efésios 1, 22, 23, César, Efésios 3, 10, quem está com a Bíblia aberta aí? Jason, 2 Pedro 1, 4, já fica engatado aí, né? Logo comentaremos sobre isso. Nós que recebemos essa tão grande revelação por Jesus Cristo, temos o prazer de viver e compartilhá-la. Essa é a nossa tarefa. Como é que eu posso esquecer? Como é que eu posso deixar de lado? Como é que eu posso simplesmente não falar daquilo que ele veio fazer? Daquilo que ele fez? E fez por mim. E não só fez por mim, como destinou anjos para me guardarem. E o Espírito Santo para testificar isso daqui na minha vida. Então, como que eu posso esquecer de compartilhar a imagem e a natureza do Filho? Romanos 8, 29, por favor. Aleluia. Que fossem parecidos, que vivessem, uma outra tradução diz, que vivessem a mesma glória que o Filho está vivendo. Romanos 8, 29. Pouco antes ele fala assim, quem nos separará do amor de Deus? Um pouco mais adiante, desculpa. Efésios 1, 22, 23.
Aleluia. Ele o colocou como cabeça da igreja. A igreja funciona de acordo com a cabeça aqui. A NIB funciona pela cabeça, pela orientação do pastor Jefferson e da Claudinha. Mas ele é o cabeça superior. Eles consultam, eles recebem, eles buscam, eles se prostram buscando no Senhor a orientação. Para o pastor Jefferson e a Claudinha e aqueles seus superiores onde ele tem a cobertura espiritual, são destinados pelo Senhor, pelo próprio Jesus Cristo, como o cabeça que vai orientar a igreja. Como é que eu posso deixar de compartilhar da plenitude do Pai? Efésios 3:10. Amém. Que região você vive? Terrena. Apodrecendo diariamente. Mas é nesse ambiente que Ele quer que eu manifeste a plenitude de Deus na minha vida. Claro que eu tenho carência, claro que eu tenho necessidade, mas a mesma Bíblia diz que eu devo testemunhar da plenitude do Pai, diz também, em tudo a tua necessidade seja conhecida diante do Senhor. Eu tenho que compartilhar da própria natureza divina, 2 Pedro 1:4. Se tornasse o quê? Para que vocês se tornassem o quê? Participantes da natureza divina. Meus amados, vida com Cristo não é simplesmente, Senhor, eu te aceito, a partir desse momento, por favor, seja o Senhor da minha vida, amém. E esquece. Daqui a 2 meses volta a fazer uma oração. Não, eu preciso diariamente do meu alimento, que é o pão. Lembra do povo de Israel no deserto? O maná diário, recolhido pela manhã. Eu preciso mastigar, remastigar essa palavra. Ora bola, se meditar é remastigar, reaproveitar, lembrar o sabor da comida, a oração faz parte, tanto quanto o meditar. O que é a oração? O que seria a oração? É você falar para Deus, olha, a comida que você me serviu hoje foi exuberantemente saborosa. Pega o exemplo de Jeremias. Senhor, quando eu encontrei a tua palavra, eu logo a comi, e ela teve um gosto fenomenal, magnífico no meu paladar. Isso é oração. É você falar do quanto você ama essa palavra. Mas eu primeiro tenho que procurar a palavra. Jesus quitou a minha dívida, a fiança estipulada foi paga totalmente na cruz. Mas Jesus Cristo não é apenas filho, ele é herdeiro de todas as coisas. Romanos 8, 16, 17 fala sobre isso. Hebreus 1, 2 a 4 fala sobre isso. Paulo diz que os filhos da casa são herdeiros naturais da riqueza do Pai. Isso é verdadeiro até hoje. E Paulo diz que nós não somos meramente filhos adotados, nós somos filhos por nascimento. 1 João 1, 12. Não sou filho bastardo, não sou filho qualquer, eu sou filho por nascimento, eu nasci de novo. E esses filhos de Deus por nascimento são participantes reais da natureza divina, o que ele acabou de ler, 2 Pedro 1,4. Mas Jesus Cristo não é apenas filho, ele é mais. Além de ser filho, ele é o herdeiro e ele distribui, ele participa, ele divide essa herança conosco. Ser filho de Deus por nascimento é grandioso, pois nos dá acesso à herança. 1 Coríntios 2,9, aquela famosa história, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em qualquer coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se quer o céu? Marilã, quer o céu? Por quê? Porque é maravilhoso. Quanto maravilhoso? Ruas de ouro, o que mais? Rua de ouro que a Bíblia fala, mas tem tanto mais, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não entrou, não entra na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. O quanto maravilhoso é esse céu. Eu quero ir para o céu porque lá eu vou poder coçar o tempo todo. Acho que não.
Apocalipse fala um texto, eu não lembro do endereço agora. Ele fala, e os anciãos e as miríades de anjos estavam prostrados, e ele usa a expressão 24 horas por dia, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Eu achei interessante, ele fala 24 horas por dia, né? Mas lá não vai ter diferença de dia e noite, é constantemente prostrados em adoração. E é interessante aqui, ó, os herdeiros da mesma herança que Jesus Cristo recebeu, nós, você e eu, não é dito de anjos. Você já imaginou quanto anjo fala assim, Senhor, deixa eu ir tomar o lugar do Neri lá para evangelizar, para fazer aquela capelaria funcionar, para fazer a diferença, Não. Eu confiei a minha obra, a boa notícia, para um grupo de homens, um grupo de seres humanos, falhos, fracos, débeis, medrosos, mas é para eles que eu confiei. O que isso quer dizer? Nossa glória é maior do que dos anjos, porque nós somos filhos, e eles não. Como eu disse, ele não é apenas filho, ele é a palavra criadora. Hebreus 1:3 diz, né, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 diz, tudo foi feito por ele. Ele é a palavra criadora. Mas ele não é só a palavra criadora, ele é a palavra reveladora. Tá? Ele revelou o Pai 100%. Sendo criador, sendo filho, sendo revelador, sendo criador, ele também é o remidor, ele é a palavra remidora. Somente ele poderia oferecer-se como verdadeiro e único sacrifício. Ninguém mais, somente ele. Mas tem mais? Logo vem um quadro para você preencher bem a sua apostila. Jesus Cristo não é apenas filho, ele é a expressão exata do ser do Pai. João 10:30 diz, eu e o Pai somos um. Ele é o próprio caráter de Deus, sem falha, sem sombra, sem enigmas. Mas ele também é a palavra sustentadora. Ele é antes do mundo, antes do tempo, antes da geografia, antes de qualquer princípio existente de qualquer coisa. Ele é. O texto que nós lemos antes de Colossenses capítulo 1, o resumo desses 3, 4 versículos é, Deus é, ou Jesus Cristo é. É o quê? Tudo que vem relacionado depois. Ele é o timoneiro. Mais ou menos isso daqui, ó. Se o nosso tempo começa aqui, se o primeiro tic-tac, não tinha tic-tac naquela época, né? Mas se o primeiro tic-tac começou aqui, princípio, tempo, Deus em Cristo estava antes. Antes de qualquer imaginabilidade de tempo, de espaço, Deus é. E se a minha vida termina aqui, Deus continuará sendo. Deus é eternamente, para sempre. Ele é imutável. Esse é o quadro, acho que eu coloquei para vocês aí, né? Ou não? Sim? Jesus Cristo é o Filho. Aí estão as passagens que confirmam. Além de filho, ele é o herdeiro. Além de filho e herdeiro, ele é a palavra criadora, a palavra reveladora, a palavra remidora, sustentadora, purificadora. E ele tem a palavra concluidora. Tudo resume-se nele. E após ser tudo que está relacionado aqui, ele assentou-se à direita do Pai, no lugar determinado pelo Pai, no lugar que o Pai o chamou para ocupar. E esse lugar ocupado por Jesus Cristo jamais será ocupado por qualquer outra criatura. É ele, é dele esse lugar. Agora preste atenção numa coisa aqui, ó. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Preste atenção. Jesus Cristo entra no reino do Pai, entra na glória do Pai. E o Pai o convida, senta aqui, meu filho. Quando Jesus Cristo se assenta, o que os anjos fazem? Os anjos se põem em pé e o adoram. Ele se assenta e os anjos
põe em pé e o adora. Eu dei aula vários anos no exército. E os soldados que vinham assistir a aula, em torno de 300, tinham um costume. E eu me sentia o cara. Quando eu entrava na sala de aula, todos eles ficavam em pé. Nenhum deles sentava enquanto eu não dava a ordem, pode sentar. Quem passou por essa experiência na sua escola, na infância, quando a professora tinha que entrar ou alguém aparecia na porta da sala de aula e aí você ficava em pé? Quem? Era custoso para vocês? Só os mais velhos? Olha, eu não falei nada disso. Veio lá do fundo, né? Pergunto para os mais velhos aqui, vamos, né? Era custoso fazer isso? Era difícil fazer isso? Não? Era uma honra. Era uma honra. E se meu pai um dia entrasse naquela sala de aula, todo mundo se levantaria, porque era um estranho, ninguém conhecia, mas era uma pessoa diferente do que costumava frequentar aquela sala. Jesus Cristo entra e se assenta ao lado do Pai, coberto de toda a majestade, de toda a glória, e os anjos se põem em pé para recebê-lo e adorá-lo, reverenciá-lo como Senhor absoluto. Para terminar a nossa aula, ele é a palavra intercessora. Como nós dissemos antes, como sumo sacerdote, ele continua intercedendo por nós. Romanos 8:34. Ele está lá desejando nos levar para si, conferindo-nos um acesso pleno ao Pai. Quero ler Hebreus 19, versículo 19. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu próprio corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Ele é o nosso sumo sacerdote. Deu um jeito definitivo. E por causa de Jesus Cristo eu posso me aproximar. Hebreus 4,16 diz: aproximemo-nos. Como? Com confiança, junto ao trono da graça. Aproximemo-nos. É um convite. Ele é revestido de glória plena, absoluta, mas nos convida a entrar. Nós temos esse acesso por um novo e vivo caminho. Somente ele era qualificado para essa missão redentora. Apenas ele, Jesus Cristo, e não um anjo. Um anjo, por mais que tivesse vontade de fazer o sacrifício na cruz, por mais anjos que se dispusessem a tomar o lugar dele, não serviria, ficaria falha, ficaria uma sombra, ficaria apenas alguma coisa enigmática, sem explicação. Não, você não pode, apenas ele. Apenas ele. E por isso, Paulo fala de uma forma assim, pelo Espírito Santo, ninguém há na terra, no céu, nos céus dos céus, no universo inteiro, que consiga ficar em pé naquele dia, porque diz aí, todo joelho se dobrará diante daquele que se deu em resgate a mim. Só ele é digno. O versículo para essa semana, João capítulo 1, versículo 3. Tudo foi feito por ele. Nada do que foi feito se fez. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nos deste a capacidade de entender, pelo menos em parte, aquilo que nós temos que aprender. Pai, nós reconhecemos, somos tão ínfimos, somos tão pequenos. Apenas arranhamos a superfície daquilo que tu tens de esplendoroso e magnífico para nos ensinar.
mas nós temos desejo de aprender. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, não só por curiosidade, mas por desejo de Te conhecer, para que possamos nos prostrar diante de Ti em adoração, em honra e em glórias a Ti. Acampa os Teus anjos em volta destes homens, dessas mulheres, a cada instante dessa nova semana, independente da tarefa, do trabalho que tem a fazer. Que os Teus anjos estejam em volta de cada um, guardando, suprindo, conduzindo e livrando de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.